Boa noite, queridos alunos. Adivinhem, temos uma novidade hoje, não é, professora Tayane? Isso mesmo, professora Ruth. Bem, boa noite a todos. Olha, nós estamos aqui com convidados muito especiais. Alguns vocês conhecem, outros não. Então vamos começar sabendo aqui quem está aqui conosco, ok, gente? Rafael? Boa noite, como a professora Ruth já falou, meu nome é Rafael, sou do Polo Colorado do Oeste. Então um abraço especial aí, pessoal de Colorado do Oeste. Boa noite a todos, Carlos Henrique, coordenador de Polo da Polo Vilhena. Um abraço. Boa noite, eu sou Janete, coordenadora do Polo de Cerejeiras, e eu quero deixar um grande abraço aí para os nossos alunos do curso de Finanças que estão aí nos assistindo. E a nossa tutora, Rosane. Boa noite a todos. Mando um grande abraço para a galera de Guajará-Mirim. Sou a tutora, a coordenadora professora Denisa. Grande beijo, galera, para vocês. Meu nome é Edson, sou coordenador de São Miguel do Guaporé. Grande abraço para todos os alunos do IFRO, tutores e em especial o pessoal de São Miguel do Guaporé. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodolfo, meu tutor aí, cuidando da molecada. Meus alunos, uma boa noite. Alberto, coordenador de Ji-Paraná. Uma boa noite a todos. Eu sou Ricardo, do Polo de Cacoal. Sucesso a vocês, galera. Bom estudo e uma boa noite. Boa noite, galera de Jaru. Boa noite, Kelly. É um prazer estar com vocês e se cuidem aí, viu? Bem, pessoal, vocês observaram que tem 8 coordenadores aqui, estão faltando mais 4. Professor Cristiano, Polo Porto Velho, que está bem pertinho aqui de nós. Professora Vilma, que lá de São Francisco, que precisou dar uma saída, precisou sair mais cedo. Temos também a professora Luana, que também já precisou sair, já foi embora. E está faltando ainda quem? Dos nossos coordenadores, a professora Vilma, o professor Cristiano, a professora Luana e a professora Juliana, lá de Ariquemes. Então, Ariquemes, Cerejeira, São Francisco, um abraço para todos vocês, ok? Então, nós agradecemos a presença de todos vocês e vamos agora dar continuidade à nossa aula. E animem lá o pessoal de vocês, ok, gente? Muito obrigada, viu? Ok, gente? Então, vamos à nossa aula agora de hoje. Nosso slide, nós vamos observar sobre a língua portuguesa na Terra. Como nós temos hoje um assunto sobre o novo acordo ortográfico, nós vamos entrar na ortografia, né, professora Tayane? Vamos voltar mais uma vez aí, agora com a turma de Finanças, no nosso conteúdo sobre a língua portuguesa na Terra. Isso mesmo, professora Ruth. Primeiramente, a gente precisa saber qual a necessidade deste novo acordo. Para que um novo acordo na nossa língua portuguesa? Bem, um dos objetivos do novo acordo, pessoal, é que é o seguinte, Portugal, Brasil e todos os países que falam a língua portuguesa, o que aconteceu? Já se observou que precisaria assim, haver uma unificação dessa língua, em termos de escrita, para ganhar força, assim, por exemplo, como a língua inglesa. Esse seria um objetivo inicial. Esse novo acordo, ele trouxe, teve resistência, ainda tem resistência por parte de algumas pessoas. Vocês podem olhar blogs de Portugal, vocês podem olhar blogs de outros países que falam a língua portuguesa, e vocês vão perceber que tem gente que resiste a esse tipo de acordo. Porém, percebeu que essa unificação geraria essa força, né, professora Tayane? Isso mesmo. E tem várias, o brasileiro gosta muito de brincar, vocês vão observar aqui que essa unificação da ortografia do português e do brasileiro, por que do português de Portugal e brasileiro? Porque em todos os países que falam a língua portuguesa, o Brasil é o único que tem um sotaque diferente, uma variação diferente na pronúncia. Todos os outros países seguem o jeito de falar de Portugal. E aqui tem uma brincadeirinha aqui com uma charge que vocês vão observar. Vixe Maria! Leia lá para nós, professora Tayane. Vixe Maria, agora vai ficar difícil para nós se adaptar a essa nova ortografia.
Deixa de ser besta, lindo. Nós é analfabeto. Pois é, então o pessoal brinca com esse novo acordo. Desses países que já assinaram esse novo acordo, nós temos Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Brasil e Timor-Leste, que já assinaram esse acordo. Angola e Moçambique ainda não assinaram. E Cabo Verde, o acordo já é obrigatório. No Brasil, ainda não é obrigatório. Mas, de qualquer forma, antes de nós sabermos, nós temos um vídeo, um vídeo que nós pedimos que a nossa equipe aqui do estúdio gravasse e nós poderíamos assistir. Se o pessoal disser que já está pronto para ir no ar, só avisar para nós, ok? Bem, então vamos a esse videozinho aí sobre essa pesquisa que foi feita do novo acordo aqui em Porto Velho. Ok, gente? Vamos lá, professora Tayane? Vamos lá. Olá! No mundo inteiro, 8 países possuem a língua portuguesa como língua oficial. Você sabe quais são eles? E o novo acordo ortográfico? Já está por dentro do que mudou? Hoje você acompanha a resposta de várias pessoas sobre estas e outras perguntas. Vamos lá? O senhor já ouviu falar sobre o novo acordo ortográfico? Já vi. Sim. Sim, já ouvi falar. Sim. Já tiraram dos acentos, algumas palavras ficou, outras não. Sim, ouvi falar sim. Sim, já ouvi sim. Está em vigor desde janeiro do ano passado. E você sabe o nome de algum país fora o Brasil que também deverá seguir o novo acordo? Bom, Portugal, né? Angola e Moçambique, assim, que eu me lembre bem, assim. Não. Sim, Angola e Moçambique, eu acho. Olha, eu não tenho certeza, porque eu ouvi, mas eu não prestei muita atenção no momento. Talvez Portugal, de acordo com... por causa em virtude das transações comerciais, é o que eu ouvi falar, né? A língua portuguesa é falada, além de Portugal, Brasil, por São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e Angola, se não me engano, Timor-Leste e Goa. E você lembra alguma palavra ou alguma regra que mudou com esse novo acordo? O que eu lembro, assim, claramente é do hífen, né? Algumas palavras que usavam o hífen, agora tá tudo junto, né? Contraproducente, por exemplo, que era separado, agora é junto. Se eu não me engano, a questão do ditongo aberto, né, no final de algumas palavras, como a palavra ideia, né? O acento caiu, né? Esse que eu me recordo no momento, assim. Deixa eu ver. Não lembro. Sim, com relação a respeito dos ditongos abertos, né? Que caíram também. Sim, por exemplo, o trema perdeu, nesses países, né, perdeu a utilização. Então, o U, que era falado, era pronunciado, né, com o trema, ele continua, porém o trema perdeu. Por exemplo, a palavra tranquilo era com trema e hoje não se escreve mais com o trema. Na verdade, qual a contribuição dessa nova regra para o Brasil? O que a senhora acha? Eu vou falar a verdade. Eu acho que foi só para confundir a cabeça das pessoas que que estudaram antes desses que estão estudando agora. Mas eu acho que a proposta deles é interessante porque visa promover uma igualdade, né? Todos os países que falam português vão ter a mesma regra, vão ter as mesmas condições. Eu acho que é uma forma de facilitar. É claro que a mudança gera um pouco de resistência no começo, mas eu acho que quando já tiver bem implantada, acho que vai ficar melhor para todo mundo. Talvez mais pela questão da escrita, né? Porque na escrita que a regra gramatical vem mesmo, né, a contribuir. Eu acho desnecessário, sim. Por a língua ser o maior patrimônio de um povo, você pode alguém mudar, simplesmente por mero capricho, né? Ou por facilitar as relações comerciais de um povo. Bem, pessoal, vocês observaram que tem gente que tem um conhecimento mais amplo das mudanças e tem gente que tem uma opinião de que esse acordo atrapalha um pouquinho também. O mesmo aconteceu já com outras mudanças que já ocorreram. Essa não é a primeira mudança na nossa língua. Por exemplo, se nós olharmos aqui no slide, nós vamos observar que 1911... 1931, 1971, nós já tivemos
mudança de ortografia. A maior mudança que nós tivemos foi em 1971. Por exemplo, antes de 1971, ele era escrito com acento. Dele tinha acento. Algumas outras palavras tinham acento, que quem foi alfabetizado antes dessa época, algumas pessoas ainda continuam escrevendo com acento, porque a alfabetização ocorreu antes dessa reforma de 1971. Em 1998, por exemplo, nós tivemos algumas palavras, aqui não está citado, mas nós tivemos algumas palavras que foram incorporadas à língua portuguesa, que são palavras estrangeiras do inglês, que nós usamos por causa da questão da tecnologia na parte de informatização. Aí, quando o acordo surgiu em 1990, com esse objetivo de unificar a ortografia entre todos os falantes da língua portuguesa, é uma discussão que começou há muito tempo, já tem 13 anos, e esse acordo ainda não está em vigor. No Brasil, era para ter entrado realmente em 2000, no início, no 1º de janeiro de 2013. Era para ter sido, já entrar em vigor nessa época. Porém, o ano passado, né, professora Tayane, o que aconteceu? Em 2012 foi feito o que, professora Tayane? Foi feita a prorrogação dessa obrigatoriedade da utilização da nova ortografia. Então, nós temos até 2016 para ainda irmos nos adaptando a essas mudanças. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2016 é que realmente esse acordo vai entrar em vigor no Brasil. Aí de forma obrigatória. Bem, o que realmente mudou, professora Tayane? Professora Ruth, o que realmente mudou? Nós vamos ver a partir de agora, não é mesmo? Ok, mas fala para nós aí a primeira mudança que teve, professora Tayane. Vejam aí no slide. A primeira mudança que foi percebida foi o alfabeto, né? A inclusão das letras que nós já utilizávamos, K, W e Y. Nós já podemos utilizá-la tranquilamente em nomes próprios, em algumas siglas que nós já utilizávamos, como quilômetro e assim por diante. Certo. Eram 23 letras e agora são 26. Ok. Bem, outra coisa que mudou. Uma coisa que a gente tem que ter bem presente, gente, é que a mudança foi na escrita e não na pronúncia, na fala. Nós não vamos falar do jeito de Portugal. E Portugal não vai falar com o português do jeito que nós falamos. É interessante que depois nós vamos ver um exemplo. Por exemplo, nós falamos Antônio. Portugal fala Antônio. Eles vão continuar com essa pronúncia, ok? Só que depois nós vamos ver uma curiosidade em relação a isso. Bem, tem uma chargezinha aqui que é interessante também sobre o novo acordo, né, professora Tayane? Isso mesmo. Leia para nós aí, por favor. O aluno chega para a professora e diz: aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneira essas paradinhas do New Português. Olha a expressão da professora, ela não entendeu nada que o aluno falou. Ou seja, gente, o novo acordo, as palavras que mudaram não é nessa questão da pronúncia como nós já falamos, ok? Vamos a mais. Não é com relação ao jeito de falar de cada um. Essas leis, elas foram criadas para que não houvesse mais as divergências ortográficas. Imaginem, vocês aí escrevendo um texto, produzindo um texto, utilizando a nova ortografia e ele sendo compreendido em outros países do mundo, professora Ruth. Muito mais fácil, muito melhor. Muito melhor. Mas com o nosso jeito de pronúncia. Bem, para quem gostaria, depois que tem acesso à internet, esse joguinho aqui, que está disponível na revista Educar para Crescer, online, da editora Abril, esse jogo da acentuação é muito interessante. Ele traz essa brincadeira tanto com a nova ortografia, como com as palavras que continuam acentuadas do mesmo jeito, ok, pessoal? Isso aqui é uma dica para depois vocês pesquisarem. Nesse site aqui, Jogo da Acentuação. Se vocês digitarem lá no tio Google, que nem diz a meninaiada lá, a meninada, né? A meninaiada, que nem diz lá em Minas, tem lá esse jogo da acentuação. Bem, uma outra mudança, como nós já observamos no vídeo,
O trema, o que aconteceu com o trema, professora Tayane? Ele não existe mais nas nossas palavras. Ok, então aqui tem até uma brincadeira, o do trema. O trema, que drama, não existe mais. E aí o hífen? hífen falou, e eu fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial. Sim, porque manda-chuva não tem mais hífen e antissocial Também não. Mas permanece, porém, em nomes próprios e estrangeiros, ok? Aí a pergunta é a seguinte, as pessoas dizem assim, professor, mas não corre o risco de alguém falar linguiça, tranquilo? Bem, o que nós costumamos dizer é o seguinte, gente, a pronúncia, a língua ela muda com o caráter oral, com a oralidade. Se por um acaso, daqui 50 anos, as pessoas estiverem falando tranquilo e linguiça, pode ser que aconteça. Porém, como é transmitido de geração em geração e algumas pronúncias nós não mudamos nem com 100 anos, então possivelmente essa mudança não vai acontecer assim. Uma coisa que mudou também, hein, professora Tayane? Diz aí pra nós qual foi a outra coisa que mudou. Isso. Caiu o acento de onde? Das vogais gêmeas, como está aí no slide. As vogais duplicadas, não há mais necessidade de colocar acento, né, professora Ruth? Não. Por exemplo, verbo ver, vem. Por que a dica de vogais gêmeas? Porque gêmeos normalmente são 2, né, professora Tayane? Isso mesmo, então, devem ser iguais, né? Vem, não tem, deem, leem, prevêem, creem. Não tem mais acento. No singular continua, tá, gente? Só quando dobra que não tem. Magou, enjoo, dou, zou, vou, perdoo, abençoo. Também não tem mais acento. Vogais duplicadas ou vogais gêmeas, como nós colocamos aqui. Porém, continuam acentuadas. Gente, aqui, olha, por que continua acentuada? Não são vogais dobradas, ok? Não são vogais gêmeas, não são vogais duplicadas. Então, continuam acentuadas. Qual é a regra para não esquecer aqui, plural e singular, professora Tayane, a dica? Vamos dar uma dica aqui, pessoal. Às vezes, as pessoas têm muita dúvida qual é o singular e qual é o plural. Qual é a dica que a gente dá, gente? Vamos lembrar aqui, olha, singular, eu tô sozinha. Não é assim, professora Tayane? Isso mesmo. E plural, eu tô acompanhada de alguém, tô juntinha com alguém. Então, gente, plural, tô acompanhada. Estou acompanhada. Estou acompanhada. Singular, estou sozinha. Plural, estou acompanhada. Singular, sozinha. Plural, acompanhada. É uma dica para não esquecer nesses verbos ter, vir, conter, reter, intervir e convir, qual é o plural, qual é o singular, ok? Bem, uma dica de site de conjugação verbal que vocês podem procurar em caso de dúvida é esse aqui. Se vocês digitarem conjugação verbal, vocês vão ser jogados para esse vídeo www.conjugação.com.br. Inclusive verbos com pronome, ok? Mais uma dica que eu disse para vocês que é interessante. Nós não só perdemos acento, não. Nós herdamos alguns acentos que, por mais que nos pareçam estranhos, agora são válidos. Inclusive, professora Tayane, muitos alunos escrevem assim. Quando nós pegamos textos dos alunos, a gente observa. Por exemplo, como era acadêmico. Agora, gente, pode ser tanto acadêmico como, professora Tayane? Acadêmico. Acadêmico, ok? Pode ser tanto cômodo como... Cômodo. Econômico. Econômico. Gênero. Gênero. Tônico. Tônico. Amazônia. Amazônia. Antônio. Antônio. Fêmea. Fêmea. Gêmeo. Gêmeo. Esse aqui é o mais estranho para nós. Bebê. Bebê. Então, gente, as duas ortografias são válidas. O aluno, lá para os nossos professores de português, se acentuar com o agudo, não está errado.
Pode ser tanto o circunflexo como o agudo, ok? Gente, o porquê dessa alteração? Para contemplar as duas pronúncias, não foi, professora Ruth? A pronúncia do português do Brasil e do português de Portugal. Porque senão só eles perderiam algumas coisas e nós não perderíamos, não teríamos Acrescentaríamos mudança. nada, né? Eles perderam, por exemplo, facto. Eles escreveriam facto, nós fato. Eles perderam esse C, caráter. Nós perdemos, eles perderam o C, nós não temos, ok? Bem, e caiu, de acordo lá com o que nós vimos no vídeo, a menina falou certinho. Qual o outro acento que caiu, professora Tayane? O acento dos ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Vejam aí a brincadeira desta imagem. A cobra foi inventar de pensar, né? Segundo a nova regra ortográfica, plateia não tem mais acento. Agora todos ficam em pé. A professora Tayane enxergou uma cobra, mas que tem uma mãozinha de dinossauro. Ai, viu? um dinossauro, ai meu Deus do céu. Tá certo. Bem, gente, e qual é a dica para nós sabermos que palavras que perderam acento de ditongo aberto? A dica é a seguinte, nós falamos assim, que pode ser para nós que seja difícil nós lembrarmos o que é proparoxítona, o que é paroxítona e o que é oxítona. Porém, nós nos lembramos de unidade, dezena e centena. Onde é que caiu o acento? Gente, somente caiu o acento na dezena. Na língua portuguesa só houve alteração da acentuação na paroxítona, ou seja, na dezena. Se na divisão de sílaba, a dica é essa, vocês devem dividir a palavra. Se estiver na paroxítona, aí sim o E e o OI perdeu o acento. Se não estiver na paroxítona ou na dezena, não caiu o acento de jeito nenhum. Bem, vamos ver os exemplos. Por exemplo, alcaloide, dividir em sílaba. Onde é que ficou o OI? Na aqui, paroxítona. Na paroxítona ou na dezena? Na Alcateia, onde ficou o EI? Aqui na dezena, paroxítona. Apoia, onde é que ficou o OI? Na dezena, na paroxítona. Europeia, onde ficou o EI, professora Tayane? Também na paroxítona. Diarreia. Também. Também, né? Também. No banheiro também, mas aqui também ficou. Gente, por exemplo, se eu mostro para vocês a palavra, olha, vamos ver uma outra palavra aqui. Herói, eu não vou escrever lá não, professora Tayane, que a Júlia tá bem aqui nesse cantinho, tá? Tá. Heróico. Vamos ver, perdeu ou não, professora Tayane? Vamos dividir a palavra e tentar perceber se esse encontro vocálico está na dezena. Unidade, dezena, centena. Sim, então perdeu sim o acento. O acento, ok. Professora Tayane, olha aqui um outro exemplo, que pode às vezes ser um peguinha em concurso, etc, etc. Olha aqui, vamos ver aqui. Se heróico perdeu o acento, e herói, professora Tayane? A gente tem que dividir de novo essa palavra. Então vamos dividir? Vamos dividir então. Unidade. Herói. O ditongo OI ficou lá na unidade. Ou perde na acento, oxítona. Ou na oxítona. Vai perder o acento? Não. Não perde. Ok, mais um, vamos ver. Gente, perdeu o acento, porém, as paroxítonas terminadas em R, L, X e N continuam acentuadas. Ah não, professora, como é que eu vou lembrar disso, professora Tayane? Como é que nós brincamos, professora Tayane? Tem uma dica para isso também. Tem uma dica, como é que é? Com erro de ortografia, mas não tem problema. Gente. Relaxem, gente, lembra disso, olha. R, L, X e N continua com acento. Relaxem, tá? Só lembrar disso. Relaxem, com N no final. Porque relaxem de verdade é com M, para a gente poder ter onde esticar as duas pernas, tá? Mas no caso aqui é só com a perninha. Ok, pessoal? Então, terminada com... e as oxítonas terminadas em A, E, O, em, também continua. A, E, O, em... não é assim que o povo aqui em Rondônia fala? A, E, O, em, continua então com acento. E aqui, professora Tayane,
tem um pequeno probleminha. Professora, mas vocês não disseram que na paroxítona o EI e o OI perdeu o acento? E por que essas infelizes aqui não perdeu? Hein, professora Tayane? Porque são palavras estrangeiras. Lembrem-se daquele detalhe que nós... Do trema também. Dissemos anteriormente. Palavras estrangeiras, elas permanecem como eram antigamente. Ok. Viu, gente? Todos esses estrangeirismos que ainda não entraram, não foram totalmente aportuguesados, continuam acentuados. Container, destroyer, Meyer. Ok? Lembrando os ditongos abertos, nas oxítonas não perderam acento. Isso. Tá lá no cantinho do slide, né, professora Ruth? É, isso mesmo. Aqui embaixo. Ok? Ah, é verdade. Que os ditongos abertos, que às Nas vezes, olha aqui o oxítonas. herói, céu, el, papéis, não perdeu. Se tiver na dezena, perdeu. Se não for, não. Bem, professora Tayane, mas não só foi ditongo que perdeu acento. Tem outro infeliz aqui que perdeu. É verdade. Qual foi? O I e o U, quando eles formam um hiato, né, logo depois de um ditongo. Tá. Vamos explicar isso que melhor, é né? o I e o U tônico? Gente, toda vez que vocês lembrarem de tônico, vocês se lembram que a gente toma tônico para ficar forte. Biotônico, fontoura. De criança a gente tomava esse trem, né? Biotônico, fontoura. As pessoas usam tônico capilar, tudo para ficar forte. Então, tônico numa palavra é quando é a sílaba mais forte. Se a gente quer saber, qual é a dica para eu descobrir qual é a dica, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, que leva o tom mais forte? A gente chama como se fosse um nome. Por exemplo, eu vou chamar a professora Tayane. Tayane! Ruth! Então, a sílaba tônica é onde eu coloco mais força. Bem, no caso aqui, a sílaba tônica, de novo, professora Tayane, onde é que perdeu o acento, professora Tayane? Quando esse I e esse U tônico estão na paroxítona, nas dezenas. Ok. Qual é a dica, professora Tayane? A dica é a seguinte. Esse Uzinho aqui, esse infeliz aqui, mais esse infelizinho aqui, tadinho, são sempre semivogais, né? Mas nesse caso aqui, além de ser vogal, ainda perdeu o acento. Quando é que esse U e esse I perdeu o acento? Gente, vocês imaginam assim, eram 3 Marias aqui, 3 irmãs, né, professora Tayane? Hoje eu tô falando muito, né, viu? Eram 3 irmãs e aí 2 ficaram do lado de cá. Essas aqui somente perderam o acento se do lado dessa infelizinha aqui, desse U e desse I, continuar 2 vogais, viu, professora Tayane? Se não continuar 2 amigas aqui de mãozinhas dadas aqui, não perdeu o acento. Por exemplo, a palavra, vamos ver aqui, juízes. Por que juízes não perdeu o acento? Se eu tenho um I tônico aqui no I. Quantas vogais ficaram do lado de cá, professora Tayane? Só uma. Então, gente, essa é a dica. Se antes do I tônico ou do U tônico ficar somente uma vogal, ela não perdeu o acento. Isso ok, mesmo, professora Tayane? Isso mesmo. E eu tô falando demais e cadê? O povo tá perguntando alguma coisa? Não, ainda não. Não. Gente, olha aí, vocês viram os coordenadores de vocês aqui, participem, podem perguntar. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, que o professor não é obrigado a saber tudo também, ok? Podem perguntar, ok? Professora Ruth, mudou mais coisa, não mudou? Mudou. Gente, tem um negócio aqui que mudou, professora Tayane, que é interessante, por causa do sotaque, um pouco é por causa da influência do sotaque também. Aqui alguém aqui fala enxágua a minha roupa, ou alguém fala enxagua a minha roupa, vocês falam assim, professora Tayane? Não. Mas lá no Rio Grande do Sul o povo fala enxaguou. É? Uhum. Enxague. A gente não fala enxágue? É. Pois é. Então tinha acento, gente, eu não sei quem usava, mas tinha. Então caiu. Enxágue era enxague. A gente fala enxágue? Então, não tem mais acento. Apazigue, não tem mais acento. Argui, não tem mais acento, ok? Então, esse U, esse acento aqui, nessas formas verbais, ki, gue, gi, gei, gi, formas verbais que tem na raiz, esse gay e esse gui, perderam um acento. Ok, professora Tayane? Ok. Bem, vamos ver.
E agora, professora Tayane? Agora nós vamos estudar as mudanças que ocorreram com o hífen. Palavra que era junta ficou solta, quem era solto ficou junto. Gente, uma dica. Nem os nossos gramáticos, elas ainda chegaram a um acordo completo sobre onde perdeu o hífen e não o hífen, onde continua o etc. lá na lei. Porque vocês sabem que o acordo é uma lei, e lá na lei dá exemplos, mas tem um tal de etc. lá na lei que está gerando algumas controvérsias. E o que que acontece? Bem, nós temos, depois nós vamos dar a dica de onde vocês pesquisarem. Por que que eu falo isso para vocês? Eu peguei 7 dicionários que são utilizados em escolas, esses mini dicionários. Desses 7 dicionários, eu olhei palavra por palavra sobre o novo acordo. E eles não chegaram a um consenso. E todos os dicionários estavam escritos assim, conforme o novo acordo ortográfico. Eu posso depois até mandar essa pesquisa que eu fiz para vocês, porque não há uma concordância em relação a isso. Olha, quando a gente diz aqui, professora Tayane, sempre... Quando usar o hífen, sempre usar o hífen, faltou um hífen aqui, tá, pessoal? Sempre usar o hífen quando o prefixo, quando depois do prefixo começar, a palavra seguinte começar com a letra H. Por quê? Qual é a dica aqui, professora Tayane, que eu falo? Qual é a dica, professora Ruth? Que aqui, vocês façam de conta que esse H aqui é igual a mim, baixinho. Então, eu preciso de um banquinho para ficar mais alto, tá? Para poder ultrapassar o H, tá ok? Então, olha aqui. Antes, começou com H, então eu preciso do hífen para poder continuar aqui, ok? H, precisei, ok? Então, sempre, se antes do prefixo... Não, se antes não, gente, desculpe-me. Se depois do prefixo... a palavra começar com H, sempre terá hífen. Ok, professora Tayane? Ok. Outra coisa, mas também, professora Tayane, não se usa o hífen, gente, se o prefixo terminar em uma vogal. Olha aqui, gente. Se o prefixo terminou com uma vogal e o outro prefixo terminou com uma vogal diferente, então olha aqui. Vogal do prefixo diferente da vogal do termo seguinte, olha aqui. Se a vogal do prefixo é diferente, esse aqui é o símbolo de diferente na matemática, da vogal do termo seguinte, igual 0 hífen. Ok, professora Tayane? Ok. Essa é a dica, tá, gente? A dica é esta, gente. Vogais diferentes, tudo juntinho. Isso. Olha aqui. Antiaéreo, vogais diferentes. E-O, vogais diferentes. I-E, vogal diferente. O-A, vogal diferente. A autoescola, que era com hífen, vogal diferente. Semiaberto, vogal diferente. Então, não se usa o hífen. Sem hífen. Ok, professora Tayane? Professora Ruth, não dizem que os opostos se atraem? Acho que é isso, né? Eu Vogais diferentes, agora é tudo junto. É, e quando a gente pega um ímã com igual, aí eles se afastam. Eu acho que é a próxima dica. Ok. Uma dica aqui também, a exceção, gente, é com o prefixo co. Porque o co, ele já foi incorporado, esse segundo elemento foi incorporado na nossa língua, coordenar. Então, aí, vogais iguais, mas como já foi incorporado, não houve alteração, continua unido, nesses casos aqui, ok? Bem, se também o prefixo, professora Tayane, terminou numa vogal diferente de R e na frente a palavra começa por R ou S no segundo elemento, também não tem hífen, tá, professora Tayane? Fica todo mundo juntinho. Ok, por quê? Nós vamos, olha, vogal diferente e com exceção. Se aqui fosse uma palavra com R ou S, aí era diferente, ok? É o nosso próximo slide. Vamos ver então. Por exemplo, não se usa hífen se o prefixo terminar com também é sem hífen. Por quê? Na nossa língua, quando nós pronunciamos com duas vogais, quando nós temos duas vogais, professora Tayane, nós normalmente não falamos assim, biorritmo, nós não falamos infrasom, porque fica com som diferente. Então, quando for RS, não tem hífen, porém, nós temos que
duplicar a letra. Nós duplicamos e continuamos sem hífen, ok? Isso. Vamos lá, professora Thay, lê para nós aí. Olha a menina toda apaixonada, bombinha, adorei as novas regras de português. Você sabia que ultra romântico agora é juntinho? Sim, mas no meu caso não muda nada, afinal super racional continua do mesmo jeito. Por que que antes ultra romântico é juntinho e por que que super racional é diferente? Vamos lá no outro exemplo. Porque quando eu falo super, vai ser o slide depois desse, aqui esse R já existe. Quando eu pego racional, esse R já Também já existe. existe. Então, a professora Tayane diz que os opostos, os iguais se repelem, né? Então, olha aqui, os iguais se repelem e aqui no meio o hífen. Os iguais, o mesmo ocorre com vogais. Vogais iguais, vogais iguais, vogais iguais. Eu preciso separar elas duas. Normalmente, os gêmeos brigam um pouquinho e irmãos também muito pertinho um do outro. Então, vogais iguais. Vamos colocar uma divisãozinha aqui para não gerar briga, tá certo, professora Tayane? Tá certo. Ok. O que tá aí de errado no micro-ondas, professora Tayane? Tem que colocar um hífen. Ok. Vamos lá, mais um pouquinho. Bem, então se o prefixo é o caso de antes. Se o prefixo terminar por consoante e o segundo elemento começar pela mesma consoante, sempre usar hífen. Vamos aos exemplos? Hiper terminou com consoante, requintado começou com consoante. Super romântico, consoantes se terminou e começou, sempre usar hífen. E sempre usar hífen, professora Tayane, se o sub for racista, tá? Eu sempre falo que a dica é essa. O sub, se depois do sub tiver uma palavra que começa com R, vai sempre usar hífen. Sub-raça, sub-região, ok? Circo mais N, também sempre usar hífen. E PAN mais A, também sempre usar hífen. Gente, ninguém é obrigado a saber tudo isso de cor, não. Isso aí vocês podem sempre estar consultando, ok? O prefixo também, professora Tayane, se terminar com uma consoante e começar por uma vogal, como já foi dito antes, aí não tem hífen. Só se for consoantes diferentes. Gente, caiu o hífen em quê, professora Tayane? Na palavra dia a dia. Não tem mais hífen, ok? Não caiu o hífen. Onde, professora Tayane? Bem-vindo. Isso aqui depois nós vamos voltar, que aqui tem um erro de crase. Bem-vindo na aula de crase. Bem-vindo, gente. Não caiu o hífen, ok? Tem que falar pro pessoal lá que fez a pintura lá no aeroporto, que não caiu o hífen. Olha, Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, olha só. Corretíssimo. Só tem um erro aqui na crase, que não existe crase aqui. Deixa para a próxima aula. Deixa para a próxima. Mas bem-vindo aqui, pessoal. Não caiu o hífen também com palavras que terminam em Açu, Guaçu e Mirim. Por isso que Guajará-Mirim, a professora Tayane, permanece com o hífen. Ok. Não, nesses casos aqui também de nomes de ruas que formaram, de estradas, também não caiu o hífen. Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo, também não caiu o hífen. Ok, professora Tayane? Ok. Gente, nas palavras que já foram incorporadas à nossa língua e que já perderam essa noção de composição, também caiu o hífen. Manda-chuva, paraquedista, pontapé. Isso aqui antigamente tinha hífen, não tem mais. Girassol, paraquedas. Ok, professora Tayane? Ok. Alguma pergunta? Não, só o pessoal de Cerejeiras que está super atento à aula. É porque a Janete passou por aqui. Bem, professora Tayane, tem um tal de um acento diferencial. Por que esse acento diferencial em alguns casos perdeu e em outros casos não perdeu? Perdi meu chapéu, professora Tayane. Pior eu que perdi minhas bolas. Tá certo. Pessoal, não tem mais acento. Pelo não tem mais acento, polo não tem mais acento e pera não tem mais acento. Não tem mais como errar. Linguiça não tem trema e pera não tem mais chapeuzinho. Ok. Mas, professora Tayane, pode não caiu. Por que pode não caiu, por e por não caiu? Gente, a diferença, por exemplo, se eu não colocar o acento aqui, ela não pôde sair ontem, não vai ter problema. Mas se eu tiro esse ontem aqui, professora Tayane, olha aqui, por exemplo, olha aqui, professora Tayane. Ela não pôde sair ontem, pôde de passado, se não tiver o acento. Se eu falo assim, se eu escrevo só assim, olha, ela
Não vou ler o que é isso aqui. Só até aqui, professora Tayane. Como é que eu vou saber se é presente ou passado? Se fosse um recado, um bilhete, eu iria ler como? Ela não pode sair ou ela não pode sair? Na fala não tem problema, mas na escrita dá problema, tá, pessoal? Por isso que Pra o acento compreensão fica diferencial complicado. em pode, para diferenciar passado de presente, continua com o acento. Olha, vou pôr um exemplo aqui feito por mim. Esse por também é para ver qual é preposição e qual é verbo, ok? Isso. Continua. Forma e forma, não importa. Você pode acentuar ou não. A forma da forma é redonda, a forma do bolo é redonda, a forma é quadrada. Não tem mais acento nesse aí, ok? Bem, também, professora Tayane, houve uma mudança aqui nos adjetivos gentílicos, nesses substantivos derivados, adjetivos gentílicos não, substantivos derivados, que também era com E e passou para I, acriano, camoniano, açoriano, rosiano, com exceção, se a original terminar em etônico, aí prevalece, ok? Ok. Vamos ver mais um pouquinho. Gente, vamos Você Sabia aqui. Vocês sabiam que, por exemplo, conta-se, tem hífen, por causa da partícula aqui, do ser e do verbo. Vocês sabiam que, por exemplo, se eu estiver escrevendo um texto e eu terminar lá no final da linha, professora Tayane, com o conta-se e não couber mais o ser aqui na linha, eu tenho que colocar o hífen aqui da palavra, o hífen não, o divisor de sílaba aqui, e aqui eu coloco o hífen, ok, pessoal? Isso é uma regra para vocês entenderem. Assim, para depois na escrita, numa redação, para não incorrer em erro. Ex-alunos têm hífen, mas aí eu estou escrevendo uma redação, eu estou escrevendo um texto, manuscrito, e o ex ficou sozinho aqui. Eu coloco o divisor de sílaba aqui e coloco o hífen de cá. Isso mesmo, ok, tem pessoal? que repetir. Isso. Bem, vamos ver. Você sabia, professora Tayane, que bom dia, boa tarde, boa noite tem hífen quando é substantivo? É mesmo, professora Ruth. Tem um bom dia, tem uma boa tarde, tem uma boa noite, tem hífen. Tem hífen. Até eu brinco, pessoal, que acho que uns 90% nem dos professores de português sabem que tem hífen. Aí, por que não caiu o hífen desse trem aqui, gente? Se nem ninguém usa quase. Ou melhor, a gente acha em livro, né? Pois é, mas tem hífen, tá, pessoal? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Bem, professora Tayane, você sabia que ano novo tem hífen? Ano novo tem hífen, gente. Tem hífen. Gente, quem é que escreve? Tem até aí no slide. Quem é que escreve ano novo com hífen? Só no livro de Machado de Assis, em algumas obras. Bem, olha, eu trouxe o ano novo pelo seguinte. Quando vocês estiverem em dúvidas em relação à ortografia, nós temos o VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, que está aqui o endereço www.academia.org.br. E aí vocês podem fazer a busca no vocabulário. Isso não é dicionário, tá, gente? É o vocabulário. Vocês podem até pesquisar sobre a língua, vocabulário, busca de palavra estrangeira. A Academia Brasileira de Letras responde. Se vocês digitarem ano novo com hífen, vocês vão encontrar lá. Ano novo, substantivo masculino, anos novos no plural com hífen. Então, ano novo, não perdeu o hífen. Eu não sei por que não perdeu se ninguém usa. Podia ter perdido, ok? Bem, online também tem hífen, é palavra estrangeira, e-mail offline, com hífen itálico, é uma dica para a gente não... E as dúvidas, então, que vocês tiverem, pesquisem no VOLP. Se vocês pesquisarem lá no VOLP, pé de moleque com hífen, que não tem mais, vocês vão encontrar nenhuma palavra encontrada na pesquisa. Aí vocês voltam lá no VOLP e pesquisam pé de moleque sem hífen. Aí vocês vão encontrar a palavra, porque pé de moleque já perdeu o hífen. Ok? Ok. E agora, professora Tayane? E agora nós teremos os 30 minutos para que vocês possam fazer a atividade sobre o que nós estudamos aqui. Vocês podem pesquisar
aí no AVA todo esse material das aulas, os slides, as atividades, outros textos, outros trabalhos relacionados ao novo acordo, está lá para que vocês possam estudar, possam acompanhar. Colorado Oeste até colocou uma observação aqui, mas são muitas regrinhas para a gente aprender no português, mas a gente não precisa saber de tudo, né, professora Ruth? Você pode, então, estudar e acompanhar de acordo com esse material que vocês têm aí, tá? 30 minutinhos para vocês agora, né, pessoal, Ruth? e não precisa mesmo, ninguém é obrigado a saber todas as regras. Nós temos sites de pesquisa, nós temos gramáticas, nós temos vocabulários, que o importante é nós sabermos onde pesquisar. Não, nós não somos obrigados a deter todo esse conhecimento decorado na nossa cabeça. As dicas que nós chamamos de recursos mnemônicos é para ajudar com que nós nos lembremos de algumas coisas. Agora, na atividade que vocês farão, vocês vão ter algumas palavras para vocês analisarem se perdeu ou não perdeu o acento, se perdeu ou não perdeu o hífen, continua ou não continua acentuada, ok? Então, nós desejamos que vocês tenham uma boa atividade, podem perguntar o quanto quiserem e depois nós voltaremos, ok, pessoal? Tem alguma pergunta, professora Tayane? Não, por enquanto não. Então, de acordo aí com o que vocês forem responder no exercício, aí vocês podem pesquisar, olhar ou não se tem alguma dúvida. Ok, pessoal? Então, uma boa atividade e um bom exercício, ok? Ok. Obrigada. Olá, pessoal, boas-vindas. Terminaram os exercícios? Professora Tayane, perguntas? Dúvidas? Sim. Diz. Sim, algumas alunas lá de Cacoal já começaram a responder que frequente, não tem o trema. Tem várias observações aqui com relação a isso. Mas tem uma pergunta, Coreia, perdeu ou não perdeu o acento? Tá, então nós vamos começar desde o primeiro, que Coreia é o segundo, então vamos começar do primeiro. Bem, vamos ver feiura. Lembra da dica? Sempre dividir sílaba, sempre. Ok, professora Tayane? Olha, vamos ver aqui. O tônico. Quantas vogais ficaram de cá, professora Tayane? 2. A dica é, se permaneceram 2 amiguinhas do lado de cá, aqui perdeu o acento. Então, o tônico sem acento. O problema da Coreia é o seguinte, pessoal. Coreia, o nome da cidade, mesmo que seja nome de cidade, essa escrita é em língua portuguesa. Porque, por exemplo, tem algumas línguas que se escreve assim, professora Tayane, sem o i. Coreia, ok? Então, pessoal, na língua portuguesa, o ditongo aberto na dezena, olha aqui, unidade, dezena ou paroxítona, perdeu o acento, ok? Então, Coreia não tem acento. E a jiboia, professora Tayane? Jiboia. Vamos dividir a sílaba. Jiboia. Onde é que ficou? Unidade, na dezena, na paroxítona. Perdeu o acento. Perdeu o acento. Frequente, caiu o hífen, certo? Sequência, caiu o hífen. Também. Não se usa mais o hífen. Ô, professor Tayane, como é que você está me corrigindo? O trema. O trema. Perdeu o trema, gente. E aqui também perdeu o trema. Vogais gêmeas, o que aconteceu, professora Tayane? Desapareceu também o acento. Então ficou povoou, ok? Acento diferencial, professora Tayane. Polo e pelo. O que aconteceu? Também desapareceu. Desapareceu o acento, não tem. Pelo também vai pelo sentido, ok? Ok. E aqui, sobrevoo. A vogal ela é duplicada, as vogais gêmeas, então também não tem acento. Não tem. E o trema em equino? Não existe trema mais em língua portuguesa, só se ocorrer em palavras estrangeiras. Ok, então aqui também perdeu. O voo?
Vogais gêmeas, perdeu também. Ok. E a apneia, professora Tayane? A gente tem que dividir a palavra para ter certeza. Então, vamos fazer a divisão? Vamos lá. Apneia. Onde é que ficou, professora Tayane? Ficou na paroxítona. Então, caiu perdeu o acento. Ok. Vamos ao seguinte exercício. E aqui, como fica? Arguis. Lembra daquele exemplo estranho, enxagu? Para acabar com a confusão, tira o acento. Ok. Enxague, professora Tayane. Perde o acento também. E o professor Ícaro, vocês lembram que na outra aula ele estava aqui? Aí ele vem e diz para nós, bem ali no intervalo, eu falo enxague, eu não falo enxago. Eu falei, nós falamos enxague. Ok? Professora Tayane, e lâmpada? Será que alguém tirou o acento de lâmpada? Uai, só se ela estava em cima de alguma coisa, né, professora Tayane? Porque vamos para a dica. Só se a lâmpada quebrou, né, professora Ruth? Só se foi. Vamos na dica, professora Tayane? Vamos. Onde é que ficou na dica de unidade, dezena, centena? Onde é que o acento ficou? Ficou lá na centena. Gente, não tem nada a ver. Então, permanece. E a regra da nossa língua é essa. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Ok. Professora Tayane, e já? Vamos, se a gente seguir a dica, onde é que ficou aqui? Onde é que tá? O já é sozinho. Sozinho, então. Monossílaba. Então não tem nem como fazer divisão de sílaba. Isso. Então, gente, não perdeu o acento. Certo, professora Tayane? Certo. A mesma coisa aconteceu com o pé. O pé não perdeu o acento, senão machuca o pé, tá, gente? É. Aí vai andar no cascalho, não vai dar certo. E a centopeia, professora Tayane? Vamos fazer a divisão de sílaba? Vamos. Pé. Pergunta pra ele se eu não tô indo muito rápido. Ela tá indo muito rápido? Acho que não, né? Ok. E aí, onde é que ficou aqui, professora Tayane? Ficou na dezena? Ficou, Ou unidade, seja, dezena. Na paroxítona, então, perdeu o acento. Ok. E aqui nesse caso, professora Tayane, micro-ondas tinha hífen. E agora? Micro-ondas não tinha hífen. Professora Tayane, o que aconteceu para o micro-ondas agora ter hífen? Vogais iguais, cada um numa sílaba diferente, cada um num canto. A dica da professora Tayane, os iguais se repelem. Então, nós precisamos dividir aqui para não ter briga. Então, agora, micro-ondas tem hífen. Antigamente, a autoescola tinha hífen. E agora, professora Tayane? Não tem mais. Vogais diferentes, mesma, todo mundo junto. Alto, o Escola. prefixo termina com O. E a palavra da frente começa com E. Então, acabou o hífen. Aí, o rapaz lá da minha cidade lá gastou R$6.000 só para colocar, para tirar o hífen dos adesivos e fazer adesivo tudo novo, viu, professora Tayane, nos carros, porque não tem mais hífen, ok? Professora Tayane, e super R, né? Homem, começou com o quê? A última letra da palavra super é um R. E aqui na frente? A segunda palavra começa com H. Precisa do apoiozinho, né, para subir. Então tá aqui o banquinho. É o super-homem pegando voo, né? Permanece, então, o hífen. Olha que eu tô falando muito, né, hoje. Eu já disse. Professora Tayane, e o caso de recém? Recém permanece. Recém é um caso diferenciado, né, professora Ruth? Qualquer palavra que se una a ela vai permanecer. Sempre vem. Professor Tayane, a gente podia lembrar para eles que não é só o recém que continua com o hífen. É mesmo. O recém. Quais são aqueles outros exemplos lá, professora Tayane? Além. E aqui tá muito escuro para eu escrever de cá. Então, depois a gente vai lá para um... Olha, gente. Além do recém, já que a Júlia não tá aqui no cantinho, ó, pessoal, a Júlia deu
uma acesso de tosse e não pôde continuar hoje conosco. Então, já que ela não está aqui no cantinho, então nós vamos usar o cantinho, tá bem? Então, olha aqui. Além-mar, continua com hífen. Qual é o outro, professora Tayane? A quem, certo? O sem terra, o sem teto, o sem dinheiro, o sem tudo sem continua com o hífen. Eu sempre brinco que esse hífen aqui é aquele cartão da Bolsa Família, né? Porque tá sem, continua Continua com o hífen. Ok, então, além do recém, que tudo continua com o hífen, e aí a gente brinca também, né, professora Tayane? Uma outra coisa, gente, tudo que é ex, a gente não quer longe, então vamos separar com hífen. Separa okay? com hífen. Que nem a professora Tayane fala. Então, vamos separar. Então, gente, é assim. Então, pessoal, ex também podem ter certeza que continua com o hífen, para manter distante mesmo. Tudo que é ex, a gente quer longe, então, ex-dívida, ex, tá ok? Então, professora Tayane, infraestrutura. O que aconteceu com infraestrutura? Lá no infraestrutura, infra termina com A, estrutura começa com E. Vogais diferentes, fica tudo junto. Eu acho que sabe qual a dica pra gente não esquecer, professora? Qual? O pessoal fala que infraestrutura, isso é problema de infraestrutura. Então vamos tentar juntar para ver se resolve, né? Ok? Pode então, ser. pessoal, infraestrutura não tem mais hífen, tá? Pessoal do Profuncionário de Infraestrutura Escolar. Professora Tayane, o que está errado aqui no anti-inflamatório? Qual foi a dica que a gente deu? Vogais iguais, sílabas separadas, né? Palavras têm que ser separadas através do hífen. A gente toma anti-inflamatório para sarar algum machucado, né? Então vamos pôr um band-aidinho aqui? Bota. Ok, pessoal? Então, anti-inflamatório tem hífen, porque vogais iguais aqui, tá ok? Então, separada por hífen. Tem mais, professora Tayane? Mais palavras? Não, Tá. só aquela observação do Coreia, né? Que o polo daqui de Rondônia também pergunta, daqui de Porto Velho. O problema, porque lembra que eu disse que Rio, Niterói, nomes que uniram, são substantivos que se uniram e permanece hífen. Mas Coreia é uma palavra aportuguesada. Ela é um nome estrangeiro que foi escrito para português. Não é um estrangeirismo. Nós escrevemos em português esse nome. Então, como é uma escrita nossa, que é típica do nosso português, por isso perdeu, é de tongo aberto, que acabou perdendo o acento, ok? Bem, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem consultar os tutores à distância de vocês ou pedir também um contato. Os tutores à distância entrem em contato conosco, com a professora Tayane. Nós deixamos um tempinho a mais hoje porque é o seguinte, vocês vão encontrar no portal o livro de vocês que ficou pronto. Ele está em PDF, ele não está ainda impresso. Mas o português instrumental do curso técnico em finanças já está pronto. Eu vou pedir para a professora Tayane digitar ali no chat ali, quais são as páginas dos exercícios aqui referentes a essa parte de acentuação. Na carta de navegação dessa semana, nós vamos colocar quais são esses exercícios que vocês poderão estudar. Esse livro é do IFRO, foi o professor Sérgio, a professora Ingrid e a professora Albertina que escreveram, então são já livros nossos. E aqui fala, lá na última, se vocês forem olhar no livro de vocês, vocês vão observar que lá na última página, na aula 11, tem ortografia. Então, essa ortografia fala dessa mudança. Vocês podem depois, na carta de navegação dessa semana, então, nós ressaltaremos isso aqui que vai estar lá, ok? Nas duas próximas aulas, nós estudaremos, na próxima aula nós estudaremos regência e concordância, que vocês podem olhar aqui pelo livro. Depois que nós estudarmos regência, concordância, um pouco de pontuação, é que daí nós vamos entrar na parte de redação oficial. A redação oficial, por que ela é importante? Porque vocês utilizarão muito no ambiente de trabalho. Então, nós estudaremos e vocês podem ir adiantando isso.
alguns conteúdos aqui em relação à carta de navegação, depois vocês podem ficar preocupados, mas o que vai cair na prova? Nós poderemos passar as atividades daqui para vocês estudarem com mais segurança, para vocês poderem depois fazer uma boa avaliação. Nós sempre lembramos o seguinte, o importante é que vocês possam estudar e vocês irem construindo os conceitos em relação à importância da língua portuguesa no processo de comunicação, ok? Professora Tayane. Os tutores estão perguntando, de Colorado do Oeste de Cacoal, estão perguntando se o livro vai demorar para chegar lá. O livro, pessoal, ainda está para gráfica, porque a Universidade Federal do Mato Grosso, que avalia os livros, passou o livro agora, o que já ficou o resultado final. Então, vocês irão receber, porém vai demorar um pouquinho. Por isso que o livro já está disponível em PDF para vocês no ambiente. Certo? Não só o livro, né, como também outras opções de pesquisa, de estudo, tá, gente? Tem texto falando sobre o novo acordo, tem as atividades que vocês podem realizar, tem um questionário só sobre essas dicas que nós estudamos hoje, tá bom? Então tem vários materiais que vocês podem utilizar para não deixar se perder o que a gente estudou hoje, ok? E vocês também podem inventar dicas, vocês mesmos podem criar dicas, desafiem o cérebro de vocês a fazer associações, para que vocês não esqueçam as dicas. Inventem, brinquem. Tem algumas dicas que eu falei para a professora Tayane que a gente não pode falar aqui, porque não convém, porque vai ficar gravado e em sala de aula a gente brinca. Mas tem algumas dicas, algumas palavras que a gente não usa aqui, porque senão vai gerar um palavrão e vai dar problema, ok? Mas vocês podem inventar, inventem, brinquem, criem. Quanto mais vocês desafiarem o cérebro a outras partes, a utilizar outras partes, que é o que a gente chama de recursos mnemônicos, vocês vão explorar melhor esse conhecimento. Tem alguma dúvida, professora Tayane, em relação às palavras, ao que a gente explicou? Não. Gente, a dica de dividir a sílaba em unidade, dezena e centena, ela não tem erro. Só caiu o acento quando ficar na dezena. Somente na dezena. Seja do i tônico, seja do u tônico, seja do e, seja do oi. No caso dos verbos que tem o acento na raiz, que são esses verbos que nós temos risotônicos, riso é de raiz, então nós temos essa perca, porém é só na raiz desses verbos. Em relação ao hífen, como eu já disse a vocês, vocês vão encontrar muitas divergências ainda em relação ao uso do hífen. Por isso que algumas palavras nós nem utilizamos porque dá problema. Vocês podem consultar sempre, vamos voltar aqui, professora Tayane. Vocês podem sempre consultar, vamos aqui. Vocês podem sempre consultar o Volpe e vocês podem também ler críticas sobre o novo acordo, que tem muitas. Então a dica última é essa, ler e pesquisar também nos sites dos outros países que falam língua portuguesa. Inclusive, pessoal, Portugal criou um conversor. Eu posso até colocar na carta de navegação, professora Tayane, eu mostrei para a professora Tayane essa semana, Portugal criou um portal de conversor da nova ortografia lá para Portugal. No Brasil nós não temos isso. Você escrevia assim, como é que escreve agora? Portugal fez isso, um site assim. Então vocês pesquisem mesmo e leiam, não fiquem com vergonha. A gente brinca que errar é humano e permanecer no erro é goiano. Eu sou goiana, então posso errar muito. Ok? Pessoal, no mais nós agradecemos a vocês. Eu vou chegar aqui pertinho da professora Tayane agora. A gente agradece, né, professora Tayane? Isso mesmo. Ok? E a gente agradece e boa aula, bom estudo mesmo, tá? E qualquer dúvida pode perguntar pra gente. Com certeza. Boa noite, até a próxima semana. Ok, gente. Tchau. Tchau.